Figueiredo, atacante de 22 anos de idade, não conseguiu explodir com a camisa do Vasco. Será reforço do Curitiba, está passando por exames médicos e vai assinar contrato de uma temporada com opção de compra de 3 milhões de euros. Bora falar agora sobre Felipe Coutinho, que vira e mexe aparece na pauta de clubes brasileiros. E a novidade é que ele foi devolvido pelo Al Duhail, o time do Catar, vai retornar ao Aston Villa, clube que detém seus direitos econômicos. Mas já está muito claro que ele não será utilizado na Premier League. O Aston Villa procura um clube para ficar com o Coutinho, seja por empréstimo ou em definitivo. A tendência, de acordo com um jornal espanhol AS, é que ele vai jogar na Major League Soccer. O Inter Miami e o LA Galaxy são seus destinos favoritos. Caberia no futebol brasileiro? Tenho certeza que nos próximos dias haverá uma enxurrada de possibilidades ou de especulações envolvendo o Coutinho. O grande problema é a questão financeira e salarial. Ainda que o Aston Villa tope emprestá-lo de graça, o Aston Villa não gostaria de ajudar com participação nos salários. E o meia brasileiro fatura 3 milhões e meio de reais por mês. Hoje no Brasil não há ninguém nem ganhando perto disso. Então seria um salário completamente fora da realidade. Se não aparecerem ofertas para ele, algum clube brasileiro tiver paciência e puder convencer o Aston Villa a ajudar no pagamento dos salários, a partir daí pode sair negócio. Coutinho, que tem só 31 anos de idade e algum tempo atrás havia sido comprado pelo Barcelona por 135 milhões de euros, atleta que também esteve no Bayern de Munique. Gostaria no seu time do coração? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Gabriel Peck, que está de malas prontas rumo aos States. Negócio com Los Angeles Galaxy praticamente fechado, negócio na casa dos 10 milhões de dólares ou quase 50 milhões de reais. O atleta já havia aceitado a oferta do Los Angeles Galaxy, a 777 nas últimas horas deu ok para negociação. Agora aquela parte burocrática de troca de minutas de contrato. Ainda perguntei para um dos empresários do PEC se o negócio poderia ser assinado ainda nessa segunda-feira. Ele disse que a tendência é que fique para terça-feira, até por causa do fuso horário. Tá tudo sendo resolvido e o PEC será vendido. Transferência mais cara da história do Los Angeles Galaxy, só para vocês entenderem a importância que o atleta vascaíno está tendo na negociação. Para completar sobre o Vasco, o Orelhano pediu para ser negociado, nem participará da pré-temporada. Você vai lembrar, meio atacante contratado do futebol argentino, 23, ou melhor, é mais ou menos 23 milhões de reais ou 3 milhões de dólares na oportunidade, 60% dos direitos. A tendência é que o Orelhano volte a jogar na Argentina. Para completar, queria destacar um trecho da entrevista coletiva de Alexandre Matos. O novo executivo de futebol do Vasco conversou com a imprensa nessa segunda-feira e disse que quando telefonou para o David, novo reforço do Vasco, e ouviu que ele e a família dele esperaram por toda a vida por essa ligação, porque toda a família vascaína, o Matos teve a certeza de que o investimento, contratação por empréstimo sem custos, era o melhor a ser feito e o atleta chega junto ao Internacional. Se o Vasco quiser ficar com o atleta em definitivo, vai precisar pagar 2 milhões e 800 mil euros. Quando você fala do Felipe, que a gente já falou várias vezes, até antes do Pedrinho pensar em se eleger, né, tava até na Globo ainda, é que falta no Vasco hoje, gente, um cara com a rodagem, experiência e que entenda de futebol como o Felipe, né? Um cara que é treinador, ele joga de uma forma diferente. Acho que falta essa orientação na base do Vasco. É o que a gente tá vendo aí, que dá para perceber que falta esse cara lá. E outra coisa, Edmundo, você até falou sobre o Ryan. Isso é uma outra coisa que a gente ainda não sabe como vai ser com a 777, né? O jogador da base se destacou. Como é que vai ser? Vai vender fácil? Vai fazer jogo duro como o Bahia fez com vários jogadores? O Fortaleza faz hoje, né? Apesar de não ser SAF, né? Mas dá para comparar. Ainda a gente não tem essa base, né? No Vasco da Gama, da base de venda de jogadores jovens, né? A gente não sabe como vai ser. Se vai conseguir segurar ou se vai vender fácil também, né? Eu acho que vai vender fácil. Vai vender para poder ter lucro, né? Para terminar o ano no azul. E não foi isso que aconteceu nessa última temporada. Então, isso é um pecado, eu acho. Porque, de novo, vai frustrar o que deseja o torcedor do Vasco. É uma construção de time. Então, se o moleque tem destaque e vai embora, você está diminuindo o poder ofensivo dessa equipe. Mas, especificamente do Ryan, eu acho que ele tem que começar o ano como titular. Principalmente porque é um campeonato carioca, é mais fácil, e aí você tem mais chance de ser destaque, de pegar confiança, né? Então, se deixaram ele no Brasil, né? No Brasil não,
no Rio de Janeiro, para não viajar com a seleção. Eu falo de Vasco, parece que eu estou falando da seleção. Com a molecada da Copinha, é para que ele seja aproveitado, né? Então, porque entendem que ele tem potencial. Mas esse potencial ele tem que ser trabalhado e rapidamente lapidado. Ele é um diamante bruto, cara, na acepção da palavra. Tanto que é seleção de todas as categorias de base. Estava agora no Mundial Sub-17, titular, né? Você vê o que o Palmeiras está fazendo com o Estevão. Está lapidando para vender do mesmo jeito que vendeu o Endrick. Ele vendeu o Endrick com 16 anos ainda, como se o Endrick fosse o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Acabou que ele foi destaque nesse ano, né? Nessa reta final aí, nessa arrancada do título. Mas ele foi lapidado. Lá atrás, no Mundial do ano passado, havia uma pressão muito grande. E o Abel respondeu até de uma forma irônica. E a gente brincou até com isso, que ele falou, ele tem que ir para a Disney. E aí eu até falei lá na transmissão, trabalhava na Bandeirantes na época, falei, mas a Disneylândia do atleta é dentro do campo. E ele não foi para o Mundial. O Abel goza de um prestígio gigante com a torcida do Vasco, mas ele sabia o que estava fazendo. Ele foi preparando, até que o Endrick esse ano virou titular e foi destaque. Mas ele já havia sido vendido como destaque. Então você precisa preparar o atleta antes de jogá-lo aos leões, né? Jogar dentro da arena, porque o futebol é o único esporte que você engana, até chegar ao jogo. Né? Você já ouviu falar da história do Carlos Kaiser? Já ouvi falar, já. Então, o Carlos Kaiser treinou em todos os times. Fluminense, no Vasco, no Bangu, na Suíça, e nunca jogou, porque ele fazia um bom marketing fora, treinava, quando chegava o dia do jogo ele arrumava um jeito de não jogar. Mas um jogador profissional tem que jogar, e é nessa hora que a gente vai ver se ele é bom mesmo ou não. Exatamente. Cara, é que assim, o Ryan, a hora que ele começou a jogar contra o Internacional, fez gol, etc. Inclusive teve sondagem do Real Madrid em cima dele, né? Eu acho que seria muito precipitado vendê-lo naquela época, né? Realmente eu espero muito que ele tenha mais rodagem, mais minutagem pra gente ver ele jogar. Pô, o Endrick foi vendido o Endrick e o Vitor Roque a preço de SAF, né? O cara vendeu, fez um valor de SAF, praticamente 400, 500 milhões de reais ali, né? Aí o caixa do clube vai lá em cima, né? Vamos ler superchat antes de falar do uruguaio aí, do nosso Luciano Rodrigues. O André Nezala, ídolo, já que o dinheiro do sócio torcedor vai para a SAF, Rua Clube Associativo não consegue fazer acordo com uma financeira para lançar um título de capitalização, como esses que tem para ajudar hospitais, acredito que seja válido um estudo de viabilidade. André, cara, obrigado aí por deixar essa bola quicando para a gente chutar. Eu cresci, eu tenho 52 anos, eu cresci e para mim só existia um clube no mundo quando eu era criança, né, que era o Clube de Regatas Vasco da Gama. Depois profissionalmente joguei em outros. Hoje existem 2 Vascos da Gama. Isso está completamente errado. É a 777 que diminui o sócio estatutário, né, que é o sócio do clube, porque e vice-versa. Essa briga é horrível. Os esportes amadores não podem usar o Almirante, o mascote de centenário. Então, assim, tem muita coisa a ser discutida, né? E eu entendo que não deveria ter essa divisão. Deveria ser um Vasco único. Acho que o torcedor precisa separar bem o que é Vasco, o que é SAF. E eu não torço para a SAF. Eu torço para o Vasco. Embora eles dominem hoje, a SAF domine o Vasco. Então, é uma coisa que é bem complexa mesmo, terá que ser conversada, discutida,
para isso precisa de legitimidade, né? Então, para isso, vamos esperar aí o dia 22, a posse do Pedrinho, e essas pautas, sem dúvida nenhuma, serão colocadas à mesa e discutidas com veemência para a gente poder fazer valer o direito do Clube de Regatas Vasco da Gama.